Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso quinto episódio do nosso podcast. Nós falamos aqui do estúdio Padre Ticão, diretamente da paróquia São Francisco de Assis, da Diocese de São Miguel Paulista. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós queremos começar este quinto episódio, o episódio do que nós vamos falar a respeito da missa, nós vamos falar a respeito da liturgia, do novo missal, mas antes de entrarmos nesse tema tão importante, eu quero agradecer a você que participou conosco, que interagiu conosco, que assistiu o nosso quarto episódio sobre o Natal. Então, muito obrigado, coloque sempre os seus comentários que são muito bem-vindos para que a gente possa dar sequência aqui no nosso podcast. Hoje, com muita alegria, nós temos a honra, o prazer, o privilégio de acolher Padre Rogério, ele que é da paróquia aqui São Pedro Apóstolo, nosso vizinho, né? Ele é o vigário episcopal da região de São Miguel Paulista, nessa nova formação da diocese. Então, nós queremos acolher Padre Rogério, muito bem-vindo, bem-vindo aqui para o nosso podcast. E também, nesta tarde, com muita alegria, acolher o Kaique, que também vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo. Padre Rogério, bem-vindo. Eu agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui. Somos vizinhos, Padre José Maria é um grande amigo e espero poder colaborar com as dúvidas e as perguntas relacionadas ao... Vamos tentar não falar novo missal, mas o termo correto é terceira edição típica. Oh, excelente. Kaique, vamos lá, Kaique? Vamos dar início, então. O Kaique é o nosso grande teólogo aqui da São Francisco. Nós vamos dar início, então. Vamos lá, muito animados, né, com a presença do Padre Rogério e com esse tema, né? Muito se falou dessa forma mais corriqueira, né, do novo missal, porque nós começamos a utilizar a tradução da terceira edição típica no primeiro domingo do Advento, no dia 3 de dezembro de 2023. Então ainda está fresco, né? Estamos iniciando. E aí, para aproveitar esse tema, nós então queremos iniciar do início, vamos dizer assim. Primeiro gostaríamos, Padre, que o senhor pudesse se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho na paróquia São Pedro. E aí nós iniciamos então conversando sobre o nosso tema. Como já foi dito, eu sou pároco da paróquia de São Pedro, estou na paróquia de São Pedro há 2 anos e meio, depois de 20 anos na Catedral de São Miguel, desses 20 anos, 10 como diácono. Eu sou da primeira turma do diaconato permanente da nossa diocese, e depois de 10 anos de diácono, depois de um discernimento, de toda uma questão pessoal, a diocese aceitou o meu pedido para presbiterato. Eu sempre fui celibatário. E em 2016, então, há 7 anos atrás, me ordenei sacerdote. Mas a música sempre foi algo muito forte para mim. Eu tenho escola de música há 30 anos, né? Sempre vivi da música. Hoje já não mais, né? Não dá mais tempo. Hoje só alguns alunos bolsistas, só para que eu não perca mesmo a prática, né, do piano e do teclado. Mas a música e a liturgia sempre falou forte. Então, essa trajetória coral diocesano, a Escola Diocesana de Música, a gente lançou um livro em 96 sobre liturgia, que nos ajuda a entender um pouco o tema de hoje também. E Deus me chamou pela liturgia. Eu costumo dizer que a vocação, ela acontece de várias maneiras e comigo foi o amor pela Sagrada Liturgia, sempre, sempre. Tenho ido agora nas paróquias, dado a formação sobre a terceira edição típica, preparei um resumo aqui para nós nesta tarde. Excelente. Então, para a gente começar, no ano passado, 2022, o Papa Francisco ele lançou a Desiderio Desideravi, que ele falava da importância da formação sobre liturgia. Que o povo de Deus que tão piedosamente celebra os santos mistérios a cada domingo, nas suas paróquias, mas que o povo também fosse instruído, formado. E esse é um pouco o que nos motiva, então, falarmos sobre a missa, né? Porque, claro, nós participamos assiduamente, cada um nas suas paróquias, aqui na nossa paróquia de São Francisco da Santa Missa, mas nem sempre nós compreendemos o significado, a essência
Então, para nós iniciarmos a conversa, gostaria, se o senhor, claro, puder, o que é a missa? Assim, na sua essência. Essência, claro que depois de 21 séculos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ela é a atualização do único sacrifício de Cristo. Quando celebramos o Natal, interessante, as orações eucarísticas e os prefácios da missa, eles nos fazem entender a sua pergunta. Quando celebramos o Natal, por exemplo, ó Deus, que nesta noite santa, então nós não falamos daquela noite santa, porque a missa nada mais é do que a atualização do mistério. Nós não fazemos memória do Natal de 2000 anos, nós atualizamos o mesmo Natal. Nós não fazemos memória de um Pentecostes de 20 séculos atrás. Ó Deus, que derramasses hoje o Espírito Santo. Então a missa é a atualização do mistério sagrado, que tem como centro a Eucaristia e a Palavra de Deus. Então, essa é a essência. E o documento do Papa nos fala justamente isso. Tem que se conhecer a liturgia, não decorar as orações. Eu tenho ido nas paróquias, como eu disse, e às vezes eu pergunto de orações que às vezes a gente faz a vida inteira. Como, por exemplo, agora no novo missal, o padre não fala mais: orai, meus irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Na terceira edição típica é: orai, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a resposta, na maioria das vezes, de muitos católicos, ela é: receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. E não é ó. E outros ainda vão dizer: receba, Senhor, tira o e receba o Senhor. E as pessoas têm que entender que naquela hora receba o Senhor pelas mãos do sacerdote o sacrifício oferecido. Porque o sacerdote foi ordenado para oferecer sacrifícios em nosso nome. Então, tanto o documento do Papa Francisco como agora a terceira edição quer nos levar a mergulhar no mistério, entendermos de fato que rezamos. E essa é a proposta para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse podcast, que a gente possa, a partir de então, abrir, né, nossa cabeça, o nosso coração, para mergulharmos ainda mais nesse mistério sagrado, que é a Santa Missa. Atrelado a isso, padre, nós usamos muito na igreja a palavra liturgia, falamos da liturgia da palavra, da liturgia eucarística. Muitas vezes nós ouvimos os irmãos falarem: isso é litúrgico, isso não é litúrgico. Mas, afinal, o que é liturgia? A liturgia é uma quantidade de ritos que foram-se, pela tradição, pelos documentos, pelo magistério, foram tomando parte da ação litúrgica. Mas liturgia não é só para missa. Existe uma liturgia para rezar o terço. Quando a gente fala de rezar o terço, você não começa o terço pela Salve Rainha. A liturgia do terço termina com a Salve Rainha. Então, a liturgia é a organização do sagrado. E é o celebrar, não só saber a ordem das coisas, mas o porquê das coisas. Então tem a liturgia da palavra, e aqui nessa paróquia a palavra de Deus tem uma liturgia muito bonita, tanto que foi levado ao Papa Francisco a foto, né, de vocês com a palavra. Diz que o Papa, quando olhou, ficou muito feliz de ver, porque é uma liturgia que sai das rubricas, né? Nós somos às vezes tentados a ser escravos da rubrica. Não que nós devemos desprezá-la, mas não podemos ficar engessados, né? Então a liturgia é isso, ela é a organização do sagrado, não é cada um fazendo de um jeito. Aqui na São Francisco ou no Vaticano, as leituras serão as mesmas amanhã. Claro que cada um com a sua realidade, mas a liturgia é una. É isso que nos faz ser católicos, a nossa liturgia é una. E a nossa Santa Missa, que nós agora celebramos a partir da terceira edição típica do Missal, ela sempre foi celebrada dessa mesma forma, desde o início da igreja? Não. No início era a ação de graças ao redor da mesa, porque tudo começou na Quinta-feira Santa. E aos poucos, por exemplo, o ato penitencial que nós temos hoje. Antigamente, vamos supor, nós somos paróquias vizinhas, São Francisco e São Pedro. Toda a missa tinha procissão. O que nós fazemos hoje, uma vez por ano, em Domingo de Ramos, era feito no século II, século III, em todas as missas. Então, sairia daqui da São Francisco, iniciaria a missa, porque se tinha uma noção de que a procissão era a penitência, sair de um lugar para o outro, cantando, rezando.
e chegando na outra igreja, se fazia adoração de coleta para frente. Claro que as realidades pastorais hoje, todas as paróquias fossem fazer isso, não? Então, a missa foi se desenvolvendo, tomando a forma que nós conhecemos hoje, a partir do Concílio Vaticano II. O que acontece com a primeira, segunda e terceira edição típica são atualizações daquilo que o Concílio nos apresenta. Mas ela nunca foi assim, como é hoje. Ela era de costas, antigamente, em latim. Então, daí vem o termo, as pessoas diziam assistir à missa. Porque, de verdade, poucos entendiam o latim, então se rezava o terço enquanto o padre estava oferecendo sacrifício. O que se tinha em português e nas línguas vernáculas era homilia. Então, se havia um distanciamento. Mas isso tudo é um processo da igreja. A gente nunca pode olhar a história com a cabeça que temos hoje. Sim. A gente olha a história com a mentalidade da época. Então, tudo foi seguindo para chegar ao que é hoje. Mas também naquela época, quando as coisas mudavam, existia um apavoramento, como hoje. Hoje as pessoas, de vez em entenderem a beleza do novo missal, saem falando coisas que nem são aquilo que o missal pede para fazer. Então chegamos já, estamos nos aproximando, né, do missal, da terceira edição típica, porque o senhor se referiu ao Concílio Vaticano II. O grande documento que fala de liturgia no concílio é a Sacrosanto Concilium, que é então que estabelece, né, um pouco essa mudança da missa que era versus Dei para agora versus Populi, né? Deixa de ser então virado para Deus, voltado para o altar, e agora se comunica de forma mais efetiva com as pessoas que participam ativamente do mistério que ali está sendo celebrado. Na Sacrosanto Concílio, uma das indicações do concílio é o resgate e a valorização da palavra de Deus. E uma dúvida que muitas pessoas têm é como nós chegamos às leituras da missa, né? Tem gente que acha que é o padre que escolhe, vai lá na sacristia e fala, não, hoje eu quero ler tal evangelho. E, na verdade, nós temos toda uma organização. Se o senhor puder nos explicar sobre essa questão do calendário litúrgico e da organização dos tempos, das leituras. As leituras são organizadas, conforme você disse, no tempo litúrgico. Estamos agora no tempo litúrgico do Advento, as leituras são próprias desse tempo. Mas voltando um pouco, junto com o concílio, houve toda uma organização em lecionário dominical, lecionário santoral e lecionário comum de Nossa Senhora, onde se organiza, nós chamamos de ano A, B e C, onde se organiza a liturgia. Nós estamos agora no ano B. Começaremos o ano C. E assim, quando chegar no Advento do ano que vem, ano C, depois voltamos para o ano A. A cada 3 anos, nós lemos as principais verdades do Evangelho e da Palavra de Deus. Então, ela já é determinada e escolhida. Então, nós temos os livros com as leituras já escolhidas e os padres, claro, cada um do seu jeito, vão atualizar, nós chamamos de hermenêutica, vamos atualizar a palavra. Mas a palavra rezada na São Francisco hoje é a mesma que o Papa vai usar. Hoje já é a missa do 4º domingo, por esse horário. É a mesma leitura. Então, ela foi organizada. E hoje, o Concílio Vaticano II fez com que isso se tornasse palpável. Antes do concílio, nem se tinha essa dimensão de que a palavra de Deus pudesse ser tão acessível como ela é hoje. E a São Francisco, nesse sentido, ela é vamos dizer assim, na nossa diocese, ela é pioneira. No que diz respeito à palavra de Deus na mão do povo. Nesse ponto, vocês são pioneiros. Só informar para o pessoal que está um barulho aqui, mas é porque nós escolhemos um dia chuvoso. Né? Nós não imaginávamos que fosse chover, e o nosso microfone é muito bom. Então, está captando aqui a chuva, os trovões nessa tarde de sábado que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos gravando no dia 23 de dezembro. Isso. O podcast vai ao ar no mês de janeiro e calhou de nós estamos muito bem alocados aqui, mas lá fora parece que o mundo está caindo em água, né? Só para informar esse barulho que nós temos aqui, né? É bom informar para eles saberem que não é ninguém batendo na porta. O padre não contratou efeitos especiais de chuva, de trovão. Mas, e também aproveitando, né, para a gente salientar quem nos acompanha,
Então, o nosso calendário, padre, aí começa com o tempo do Advento e depois... Tempo do Advento, que termina com o tempo do Natal, que vai perpassar pelo Natal, Sagrada Família, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a Epifania, o Batismo do Senhor. Depois nós entramos no tempo comum. Esse tempo comum vai até quarta-feira de cinzas. São 33 semanas ou 34, mas ela dá uma pausa, e aí entramos no tempo da Quaresma, que termina com a Semana Santa, Páscoa. Depois da Páscoa nós temos o tempo pascal. O tempo pascal que vai acontecer depois, no final dele, é a Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi. Entramos no tempo comum de novo, que vai até a solenidade de Cristo Rei, quando de novo, no Começa o Advento e vamos... inicia esse Advento. Ou seja, do Advento até o final do tempo comum, nós vivemos na liturgia do nascimento até a morte do nosso Senhor, toda a ação do Senhor na fundação da sua igreja. Nós vivemos isso na liturgia. E é importante, o Senhor utiliza o verbo vivemos e está em sintonia com aquilo que o Senhor dizia da atualização do mistério, né? A liturgia, ela não é algo morto, estático, mas muito pelo contrário, ela ganha esse sentido de vida, né? De vivência ativa do mesmo mistério do Senhor, que revelou e entregou à sua igreja essa missão de perpetuar a sua memória, né? De fazer em sua memória até o fim dos tempos. Ainda falando então sobre a Santa Missa e toda essa questão pós-concílio, a música também é um elemento que ganhou, que se desdobrou no pós-concílio, a partir da Sacrosanto Concilium, na liturgia da missa, senhor, que é, como o senhor disse, né, a liturgia e a música fazem parte da sua vida, da sua vocação. Quais também os aspectos da música que conversam com a liturgia e que é fruto do Concílio Vaticano? Diferente do que as pessoas pensam, a igreja não aboliu o latim, ela só pede agora que o latim seja dosado. Hoje em dia não se pode mais imaginar uma missa toda em latim. Mas um Agnus Dei, um Cordeiro de Deus, um santo. A igreja não tira o latim, mas ela abre espaço para que também no vernáculo a gente cante. Isso é muito importante. Você vai numa missa hoje, eu costumo dizer, a música ela não é mais importante do que a palavra de Deus e do que a Eucaristia. Mas ela bem cantada na hora certa, no momento certo, ela faz com que as pessoas rezem melhor. Então, padre, uma outra riqueza que também vem do Concílio Vaticano II, da Sacrosanto Concilium, é o resgate da música litúrgica, né? Se o senhor puder falar para a gente um pouco da importância da música em sintonia com a liturgia que celebramos. Sim. Em primeiro lugar, o Concílio Vaticano II coloca a música no lugar que ela deve estar. A música não é um acessório. Vamos cantar para ver se o povo para de falar. Não, a música nunca foi isso. A música faz parte. Ela perpassa todo o rito da missa, né? Desde a entrada até o canto final. E quando a gente conhece a liturgia, e aí os músicos também precisam conhecer a liturgia, mais do que a gente dá para eles, isso pode, isso não pode cantar, a partir do momento que eles entendem a liturgia, só deles lerem uma letra, mesmo sem conhecer a melodia, eles vão saber, essa música é ofertória, essa música não serve para missa, porque nem toda música que fala de Deus serve para missa. Então nós podemos dividir a música em 3 níveis. Música sacra, a música sacra é para todos os momentos da igreja, missa e outros momentos. Da música sacra sai a música litúrgica, que antes de tudo ela é sacra, mas ela preenche aspectos litúrgicos. E depois a música, eu não gosto muito de usar o nome profano, a música secular. 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 Que dentro dela tem o profano. Que é uma música profana, é aquela que vai de encontro ao que a gente crê, músicas de duplo sentido, essas músicas que deturpam a família, nós como templo do Espírito Santo, essas músicas que nós chamamos de apelativas. Sim. Então música secular também, em nenhum outro momento, na missa, quando a gente vai fazer homenagem, elas podem ser cantadas também, desde que não agridam a fé. Então a música, ela exige que, tanto como os ministros, os que agem na liturgia,
os músicos também precisam conhecer a missa para exercer esse papel. Então, o latim pode ser usado, o missal vai dizer que sim, mas assim como passamos para a língua vernácula toda a liturgia, a música também. Logo, nos primeiros anos do Concílio Vaticano II, houve uma dificuldade, porque os compositores começaram a precisar compor assim, a toque de caixa, por assim dizer. Então, a própria saudosa Miriam, cuja presença eu convivi muito tempo, pessoa muito de Deus. O próprio Padre Zezinho diz que certas músicas lá do passado, se ele pudesse, ele refaria. Por quê? Porque é um aprendizado. É como um pintor, que ele vai olhar os seus novos quadros, ele olha os primeiros, ele tem vontade de refazer os primeiros, porque ele vai progredindo. Então, houve uma época que não se tinha salmo, se cantava... Vocês são jovens, vocês não lembram disso. Existia um cântico de meditação. Eu mesmo tocava muito na minha paróquia de origem, a Sagrada Família da Vila Praia, onde está o Padre Lício hoje. Eu mesmo, quando vamos cantar um canto de meditação, eu era o primeiro aí no teclado e tocar olho em tudo e sempre. A gente tinha aquilo como um salmo. E outras músicas, né? Sonda-me. E depois fomos evoluindo, e a irmã Miriam e Padre Weber também foram nos trazendo melodias de salmo. E hoje a gente tem uma variedade. Hoje não se canta mais canto de meditação, porque se entendeu que o salmo também é palavra de Deus. E ele está ali para dar resposta à leitura. Mas isso foi um processo que os músicos também tiveram que aprender, tiveram que estudar para isso. E aí agora nós chegamos então à terceira edição típica do Missal. Para chegar a uma terceira edição típica, porque nós tivemos uma primeira e uma segunda edição. Se o senhor puder falar um pouco desse histórico e o que muda nessa terceira edição, já como um spoiler, essa terceira edição ela é de 2002, salvo engano, e agora nós temos ela traduzida para o português, aprovado pela Santa Sé através da CNBB. Se o senhor puder contar um pouco esse histórico e aí a gente começar então a mergulhar nessa terceira edição típica do Missal. Antes de entrarmos, né, no histórico da primeira e da segunda, edição típica. O que é típica? É com a língua do lugar. É uma coisa muito própria nossa, vamos supor, quem vai para o Nordeste quer comer as comidas típicas do lugar onde vai. O que significa comer aquela comida? Você vai conhecer aquela região e, ao conhecer aquela região, você quer comer as comidas típicas daquela região. Mutatis mutandis, a edição típica é isso. Ela vai traduzir para o vernáculo. Mas, ao traduzir, vai colocar também nos costumes daquele lugar. Por exemplo, o Brasil tem respostas para a oração eucarística. Se você vai para outros países, a oração eucarística ela é direto, sem interferência. Então, a nossa edição típica tem as respostas da oração eucarística. Quando surgiu a primeira edição típica? O Concílio Vaticano II acontece de 62 a 65 e já em 69 Paulo VI já organiza a primeira edição, por isso que se chama Missal de Paulo VI. E em 1970 sai a primeira edição em latim. E o Brasil vai traduzir 3 anos depois. Foi um recorde na época. Então, em 70, a primeira edição sai para o mundo. Cada conferência episcopal vai traduzir na sua língua. A nossa primeira edição típica acontece em 1973, Brasil. O que ela vai trazer? Ela vai trazer todas as reformas e tudo aquilo que o concílio pede. Então, reformula coisas da missa. Se tira excessos do latim. Não podemos dizer enxuga a missa, mas ela coloca ela com a sua essência. Antigamente se podia cantar 2, 3 cantos de perdão, 2, 3 cantos de glória. Antigamente o padre poderia celebrar, se tivesse um santo no domingo, São Francisco de Assis cai no domingo e é o terceiro domingo, vamos supor, do 23º domingo do tempo comum. Antigamente podia, ele rezava a oração coleta do tempo e depois, ao mesmo tempo, rezava de São Francisco. Não pode, se celebra uma única missa. Isso tudo vai entrando nas edições. A segunda edição típica, ela é aprovada em 1975
porque os documentos que vieram depois do concílio vão trazendo novidades para o novo missal. Então, essas novidades entram na segunda edição. O que são essas novidades? A introdução geral, as adaptações para a palavra de Deus, as procissões da Bíblia, o evangeliário, que antes era algo somente das catedrais, passa a poder ser usado em todas as paróquias, onde tivesse diácono. E agora, na terceira edição, que eu vou falar depois, o evangeliário já pode entrar por ministros leigos. A única exigência da terceira edição típica é que quem entra com o evangeliário proclame a palavra, não só entre. Ok. Então, quem vai entrar com o evangeliário hoje, mesmo que não seja o diácono, aqui vocês têm o diácono Maurinho, mas uma missa que não tiver ele e vocês quiserem entrar com o evangeliário, pode entrar com um homem, com mulher, desde que esta pessoa proclame a primeira leitura. Não só entrar com ela. Quando é o leigo, proclama a primeira leitura, quando é o diácono, proclama o evangelho. Mas isso nós vamos falar depois. A segunda edição típica, ela demorou um tempinho maior para ser atualizada no Brasil. Ela só foi atualizada em 1992, já no pontificado de São João Paulo II. Primeira edição típica, segunda edição típica. E a terceira, como você mesmo disse, ela em 2002 ela é aprovada em latim e em 2023 ela vem para o Brasil. Então essa demorou um tempo maior, mas as pessoas sempre me perguntam, o que aconteceu? Por que demorou tanto? Porque não é só traduzir, é aquela palavra em latim vindo para o português, qual o sentido melhor para quem vai ouvi-lo? Tem coisas que no latim tem um sentido, você tem que procurar a palavra que mais se aproxima. Como eu faço o folheto litúrgico da diocese, eu tenho tido essa oportunidade de comparar a antiga oração com a nova. Em resumo, elas estão muito mais profundas. A palavra oferta, por exemplo, na maioria das vezes na terceira edição, agora ela aparece como oblação. Para nós, a palavra oblação é muito mais própria, que vem de oferenda, de oferta a Deus. Então, a terceira edição, eu vou depois falar com propriedade o que acrescenta nela. Mas ela começou, como você mesmo disse no começo, no nosso primeiro domingo do Advento deste ano. Tanto a primeira edição como a segunda também, quando foi promulgada, começou no primeiro domingo do Advento. Porque ela sempre começa no Ano Novo da Fé. Perfeito. Mesmo que a igreja termine o novo missal em fevereiro, ela só vai lançar o primeiro domingo do Advento. Porque Interessante. para nós é interessante começar o Ano da Fé com o missal, e não o Ano Civil. Para nós é sempre o Ano da Fé. Perfeito. E aí eu posso falar com propriedade agora das coisas do novo. A gente tem esse vício de falar novo missal. Terceira edição típica. Porque parece que o outro é velho, né? Não, é terceira edição típica. É o novo missal, né? Mudou muita coisa? Vou falar primeiro da parte física do missal. Ele possui 3,450 kg. Já mudou o peso. A gente sempre brinca nos bastidores que criança já não consegue mais. Tem que ser os coroinhas maiores, os acólitos, porque ele passa a ter um peso maior. Ele também sai de 1.086 páginas, a segunda edição, para 1.264. Ele cresce em números de páginas também, depois eu vou dizer para vocês o porquê. O papel também é um papel reciclado. A CNBB se preocupou com isso. Então o papel, o miolo, ele é feito com esse papel de pólen natural que polui 30% a menos o ambiente na sua produção. Também a sua capa também é feita de material reciclado e cada missal vem com um box, que a gente chama de case, para que ele dure mais. E esse papelão também, importado da Holanda, ele não teve desmatamento de árvores para ser feito. E ele tem as imagens internas em cloroplasto. E para nós que somos músicos, tem algo muito importante, partituras. Ele tem do começo ao fim partituras. Os meus amigos padres já estão me cobrando para eu gravar, mas a CNBB vai lançar um CD, ou eu não sei se vai estar nas mídias, com todas as melodias que estão no missal, desde o começo até o fim. Mas aqui um parênteses, tem que saber cantar. Não, vou cantar. Não, cantar é dom de Deus também. Então, eu sempre, como eu dou aula no seminário, eu sempre falo para os meninos, quando eu percebo que algum não tem jeito para o canto, pregue bem, exorte bem,
ou não canta? Tem coisas que não dá. E o nosso povo hoje, né? Mesmo que você não conheça a música, Sim. a pessoa fala assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Não tá batendo. Então, a novidade do Novo Missal, ela tem muita coisa própria do sacerdote para o canto gregoriano. Na minha paróquia, eu estou explorando aos poucos a própria oração eucarística cantada, os prefácios cantados, a própria saudação do sacerdote, né? A gente fica muito nesse em nome do Pai. A correção já começa aí. A própria Enomínia dizia, não repete em nome do Pai, em nome do Filho. Se vai cantar essa música, cante. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não fala a palavra em nome e em nome. Porque no missal é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vai cantar essa música? Tira o em nome. Mas aí é um vício de linguagem também. Você faz uma vez, duas, depois o povo acostuma também. Mas tem outras melodias no missal. Por exemplo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o povo responde, amém. E o padre pode fazer, está no novo missal. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E saia com o povo. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O novo missal está repleto disso. Olha, fantástico, fantástico. Poderíamos ficar aqui ouvindo ele cantar, Não né? é? Vamos fazer um próximo já pensando. Traz a teclada do padre. Exatamente. Aí vai ser uma hora, vai ser boa. Mas o senhor citou a questão dos vícios de linguagem e antes de nos aprofundarmos nisso, mas como a linguagem é importante para a nossa fé e para a liturgia, né? Teológica e pastoralmente, como esse cuidado com a linguagem ele é fundamental. E a impressão que eu tenho, o senhor pode concordar ou discordar, é que essa terceira edição típica, ela cuida ainda mais desta questão da linguagem, Sim, né? ela se preocupa desde o começo. Ela frisa, por exemplo, que o canto de entrada, já que nós estamos falando já do começo da missa, ele não começa a missa. Como o próprio nome diz, ele é para cada entrada. Procissão, os coroinhos, né? Porque o que começa a missa é o sinal da cruz. E a gente tem um vício de linguagem. Sim. Vamos voltar para o corredor central para iniciarmos a nossa Santa Missa no canto da entrada. Os comentaristas, né, padre? É. Não, mas essa eu sei, essa eu conheço. E Não começa ali, não começa no Começa. canto de entrada. na realidade, quando a gente vai estudar a liturgia, sabe quando é que a missa começa? Não enquanto rito, enquanto coração, ela começa quando em casa. Eu vou dormir porque amanhã eu vou para a missa. Ela já começou lá. Enquanto disposição. Nossa, legal. A gente falava que os ministros servem, né? Os ministros da Sagrada Comunhão Eucarística servem a partir desse momento, né? Que sabe que tem um comprometimento. Ó, e toca o sino da igreja agora. Coisa linda, ó. Parece que é melodia nossa aqui, ó. Sem problema. Mas a partir do momento que amanhã eu estou escalado, eu tenho um compromisso e ali Já começou. Ali começou Porém, a servir. quando rito, ele começa quando o padre faz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Aí rito. O que vem antes nós chamamos de introdutórios. O rito introdutório é o canto de entrada. Que a terceira edição típica vai dizer que deve se prolongar até os que vão servir o altar se posicionarem nos seus lugares. A minha família sempre dizia, o canto tem 13 estrofes. Na quinta estrofe já está todo mundo posicionado. Vai cantar as outras? Não. Pula para a última estrofe e encerra o canto. A não ser que o padre perceba que aquele canto está tão contagiante, deixe. Mas isso tudo vai do... Entre as coisas que são próprias da terceira edição típica do Missal, que mudaram, né? Ou, na verdade, não é que mudaram, mas que agora estão mais explicadas, nós percebemos, talvez o primeiro impacto, né, que a Assembleia percebe é a mudança na conclusão da oração da coleta, né? Que antes
era de uma forma mais simples e agora está um pouco mais extensa. Se o senhor puder explicar para nós o que mudou e o significado disso. Já muda na terminologia. Antes nós chamávamos de oração, tanto na primeira edição como na segunda, nós chamávamos essa oração de oração do dia. Agora ela não é nem chamada de oração da coleta, ela é chamada de coleta. Você vai ver no missal que ela está escrito. Coleta. Ok. Primeiro é entender a palavra coleta. Coleta é de coletar. Aquele oremos e aquele silêncio que o padre faz é para que cada fiel, porque aqui nós temos o costume de achar que somente aquelas intenções que foram lidas pelo animador é que valem para a missa. Aquelas também, mas cada um no seu coração apresenta, se ele chegou, não pôde anotar a sua intenção, naquele oremos e naquele silêncio é o momento de cada um ofertar a sua intenção. O nome coleta vem disso. O padre coleta as orações de cada um e com aquela oração oficial da igreja ele oferece todas as nossas orações. Daí vem a palavra coleta. E aí ela traz de novo aquilo que é situação dos originais. Sempre nos originais se tinha por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Ele não é só Filho, que é Deus. A gente declara já no começo da missa que Jesus, além de ser Filho de Deus, ele é Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Então esse término, ele passa a ser perene, como todos os missais dos outros países. O século seculorum, né? O antigo século seculorum. Então, o primeiro impacto que cada um tem é esse. E os mais antigos, né, eu tenho alguns na minha paróquia, ai padre, está voltando aquilo que era na minha época. E voltou mesmo. Mas não no sentido de retrocesso. Tem gente que interpreta o novo missal como retrocesso. Não. É no sentido de mergulhar na tradição mesmo. Avançar, mas não perder as origens. A gente reconhece que Ele é Deus, a gente reconhece que Ele vive e reina. Tudo isso é por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Então já começa por aí. Já começa na oração coleta. Depois a missa adentra com a questão da liturgia da palavra. E o novo missal, terceira edição, ele é claro em dizer que entrada da Bíblia, entrada do evangeliário, se tem o evangeliário, não vai se fazer entrada da Bíblia, porque o novo missal vai dizer que não se ter dupla função, repetição de símbolos na missa. Então, aí a liturgia tem que combinar antes. Olha, padre, nós vamos fazer hoje, mês da Bíblia, nós vamos fazer uma entrada da Bíblia, encenada ou não encenada. Então, neste dia não entra evangeliário. Quando vai se fazer a entrada da Bíblia, não tem evangeliário. Quando tem evangeliário, não tem entrada da Bíblia. Então, é tudo questão de combinar antes. Encenações, eu fui celebrar ontem lá no Jardim Helena, Padre Jefferson, e eles fizeram uma linda encenação sobre o encontro de Maria e Isabel, um pouco antes de começar as leituras. E outra coisa que o Novo Missal fala, já terminando esse ciclo da liturgia da palavra, o Papa Francisco tem pedido isso também, mas agora é oficial, uns 30 segundos, 1 minuto de silêncio entre uma leitura e outra. A gente tem aquele costume, acabou a primeira leitura, já começa o salmo, acabou o salmo, já... Não, a nova edição está pedindo um silêncio, para que a pessoa tenha tempo de reverberar, né, aquilo que ela ouviu. Então, terminou a primeira leitura, palavra do Senhor. Fica um silêncio. A pessoa que proclamou a primeira leitura não precisa sair com pressa. Sentou, a outra levanta, vem. Para ter pelo menos 30 segundos desse silêncio. Para educar o nosso povo a silenciar a palavra. O salmo é a mesma coisa. Terminou o salmo. E isso faz com que a liturgia não fique tão acelerada, porque a gente faz muito barulho às vezes na liturgia e pouco prioriza o silêncio. A mesma coisa quando chegar no Evangelho. Isso é uma das novidades também dessa terceira edição, este silêncio. Quando nós não o fazemos nesse momento, o Novo Missal vai dizer que assim que o padre terminar a homilia, ele o faz. Eu, como eu gosto muito de cantar nas minhas homilias, eu prefiro fazer no primeiro momento. Ok. Eu gosto de terminar a homilia sempre cantando alguma canção que resuma tudo aquilo, né? Aí vai de cada padre. E o povo sai cantando depois. Sai cantando depois. Sobre a homilia, padre, a homilia ela é obrigatória? Ela faz parte do rito da missa?
ela faz parte do rito da missa e nos domingos, então, principalmente, ela faz parte integrante. As missas de semana, o padre não é obrigatório, mas o novo missal vai dizer: não se prive o povo de ouvir a atualização da palavra de Deus. Pode até ser que na hora não aconteça nada do que a gente preparou. Eu sempre começo a preparar minhas homilias na quinta-feira. Às vezes não sai nada do que eu preparei, mas eu preparei. Eu sempre lembro do querido Padre Léo, que dizia: Deus não usa quem é preguiçoso. Não vou preparar nada e Deus usa na hora. Não, prepara. Você pode não sair nada do que você preparou, mas o Espírito Santo vai olhar, mas ele fez a lição de casa. Então, a homilia é isso. É a gente, primeiro, nós padres, preparando, estudando, atualizando, porque ela faz parte integrante. Ela não é eu faço se eu quero. Nos domingos ela é obrigatória. Agora, cada padre tem o seu jeito de atualizar a palavra. Mas o novo missal é claro. O povo precisa ouvir a palavra que acabou de ser proclamada. Eu posso enriquecer com histórias, eu posso enriquecer com situações do dia a dia, mas sem perder o fio condutor que é a palavra de Deus. Então, ela faz parte do rito. E nós concluímos a liturgia da palavra com a oração dos fiéis, a oração da Assembleia. Houve algum acréscimo, alguma mudança, alguma orientação mais precisa sobre essas orações? Elas continuam tendo aquilo que as edições anteriores pediram. Ela é uma resposta. A resposta ela acontece de duas maneiras. O padre terminou a homilia, nós assumimos o que ouvimos professando a nossa fé, o credo. O símbolo apostólico, que todos conhecemos, e o niceno constantinopolitano, que a igreja pede que a gente reze pelo menos em Páscoa, Natal, nos momentos fortes, festa do padroeiro, que é aquele, creio, mais extenso do Concílio de Nicéia e Constantinopla, que resume a nossa fé. E a segunda resposta é, como você disse, a oração dos fiéis, que tem que rezar pelo Papa sempre, que tem que rezar pelo bispo, pelo pároco. A missa dos dizimistas, uma oração específica pelos dizimistas. A missa é novena do padroeiro, uma oração específica pelo novena do padroeiro. A missa é da Legião de Maria, do apostolado da oração. Ter as orações próprias para o que se está celebrando. E um tempo para que cada um também faça a sua oração, a sua prece pessoal. Particular. A terceira edição pede isso, né? E lá no Novo Missal também tem os modelos de orações. Você não precisa sempre fazer o que está ali, mas aqueles modelos nos orientam para fazermos as nossas. Depois o padre conclui com a conclusão de todas as preces, inclusive a espontânea. Então, nesse ponto, a terceira edição não mudou nada, porque permanece como antes. Ela só diz assim, para a gente de vez em quando fazer com que as respostas sejam cantadas. A irmã Miriam deixou muitas melodias nesse sentido de resposta de oração eucarística, de oração dos fiéis, aliás, e sair dessa coisa de sempre ser Senhor, escutai a nossa prece. Essa é uma das formas. Por exemplo, na quaresma, poderíamos fazer sempre assim, convertei-nos, Senhor. No advento, a resposta poderia ser, prepara o meu coração, Senhor, para o Natal. E assim sucessivamente. Sermos criativos também nas respostas de oração dos fiéis. Estamos indo cronologicamente, né, no rito da missa, chegamos na liturgia eucarística que acabou sendo enriquecida na terceira edição típica do missal, né? Nós temos um grande enfoque em toda a parte da liturgia eucarística, começando desde os prefácios e também em cada uma das orações eucarísticas houveram adaptações da tradução para ficarem ainda mais precisas ao latim. Ao né? latim. Por exemplo, no Novo Missal, terceira edição típica, 12 novos prefácios, além dos que já tinham, mais 12. E eles passaram por uma tradução. Por exemplo, todos os prefácios, nós lembramos que eles começaram assim. Na verdade, é justo e necessário. Justo e necessário não tem mais, é digno e justo. Onde tinha justo e necessário, todos os prefácios agora é digno e justo. Até para nós padres, às vezes a gente vai demorar um tempinho. Na verdade, aí você olha para o missal e fala, mas assim, com o tempo a gente acostuma.
Então, são 12 novos prefácios, uma reorganização de missas rituais que não tinha no outro. Nós temos agora missa para crisma, missa para matrimônio, missa para primeira comunhão. A gente tem no missal agora missa para primeira comunhão, missa para a unção dos enfermos, missa ezequiais, mais 4 missas para os fiéis falecidos. Então ele é enriquecido nesse sentido. E as respostas, como você disse, também vai demorar um tempo, porque as respostas estão mais coerentes com o que se reza antes. O que são as respostas da oração eucarística? Aquilo que se rezou antes, a comunidade atesta como resposta, cantada ou rezada. Então, aonde se tinha receber, agora é aceitar, e assim sucessivamente. A oração eucarística 1 é a que mais foi enriquecida, porque ela traz, por exemplo, vossas santas e veneráveis mãos, ali no cânon mesmo da consagração. Na hora de pegar o cálice, pegou o preciosíssimo cálice com suas santas e veneráveis mãos. No original romano do século III já tem isso. Se perdeu com o tempo. Sim. E nós voltamos às origens. E ali mostra o mistério do sacerdote. Ali, por isso que o sacerdote nunca fala na missa, o Senhor esteja conosco. É sempre convosco, porque ele age em persona Christi. E na hora da consagração, por excelência, ali em persona Christi, o padre pegando o cálice, mas é Jesus segurando o cálice. Por isso que o padre fala na primeira pessoa. Ele pegou com suas santas e veneráveis mãos. E depois o novo missal também vai ser acrescentado com novas missas votivas. Voltando um pouquinho, entrou uma nova saudação inicial, além daquela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, entrou uma própria, que é próprio para o Advento. Ao Deus que era, que é e que vem, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, uma saudação própria para o Advento. E depois, ainda dentro do que você está me perguntando, voltando, a graça daquele que era e que vem, estejam convosco. Outra coisa, ele vai esclarecer também que, terminada a oração dos fiéis, que é o que nós estamos falando agora, automaticamente, se tem um comentário, já se entra com um comentário, porque já é o rito da consagração, da oração eucarística, que começa com o ofertório. Acabou a oração dos fiéis, já é uma outra parte da missa. A missa se divide em ritos iniciais, liturgia da palavra, que termina com a oração dos fiéis, liturgia eucarística, que é a próxima pergunta que você vai fazer, que vai do ofertório até a oração pós-comunhão, e ritos finais. Primeira vez que o missal vai falar de avisos. Avisos é coisa nossa no Brasil, né? Mas agora ele entra. Agora é parte do rito. Agora ele é parte do rito, finais. porque não tem como uma missa não ter aviso. A gente até estranha quando não tem, né? Sim. Porque sempre tem. Então agora está lá previsto. Mas a única coisa que a terceira edição típica vai dizer é que a pessoa que vai dar o aviso tenha dom para o aviso. Tem gente que não tem dom para aviso. Aliás, tudo na missa. Você tem o dom da comunicação, então precisa ter voz para a comunicação, precisa ter o jeito de comunicar. Mesma coisa é aviso. Tem gente que vai dar aviso que as pessoas não prestam atenção no aviso, porque a pessoa não convence nem ela mesma do aviso que ela está dando. Então, Eu vejo algumas leituras, né? O pessoal pega a pastinha assim, começa a ler, responde. né? Lê. Então teremos na próxima. Eu falei, meu Jesus, dá um Outra dizer. coisa eu brinco nas minhas formações no Diocese aí, o pessoal faz isso, coloca o livrinho na frente e diz assim: com muita alegria que nos reunimos nessa manhã. Eu penso comigo, se isso é ela alegre, eu não quero ver ela triste. É verdade, é verdade. É verdade. Desculpa estar me estendendo, mas são muitas informações. Sim, não, é maravilhoso, padre. E ainda dentro da liturgia eucarística, em todas elas, mas na oração eucarística 2, que é a que a gente usa mais comumente, também agora tem algumas opções, sobretudo na invocação após que se menciona o Papa, os padres, os diáconos, nós temos aí algumas opções para a missa de crisma, para a missa com crisma, para a missa com primeira Eucaristia, para as missas dominicais. Também todos esses desdobramentos Sim. são enriquecimentos dessa edição típica.
Antes nós improvisávamos quando chegava nessa hora. Agora, as letras maiores são para as missas normais, entre aspas, Cotidianas. e as letras menores com essas observações. Quando é missa do Cristo, quando é no Advento, quando é no Natal, quando é na Páscoa, quando tem um bispo concelebrando. Dom Manuel concelebrou comigo, mas ele não presidiu, ele concelebrou. Lá tem uma oração própria para o bispo que está concelebrando, sem presidir. Tudo isso agora o novo missal traz. Por isso que ele aumenta a quantidade de páginas, ele traz outras opções que antes não tinha. Mas falando ainda da oração eucarística, antes se falava eis o mistério da fé. Né? Não tem mais o eis. Agora é mistério da fé. Mas também temos mistério da fé e do amor e mistério para a salvação do mundo. Cada vez, cada aclamação dessa tem uma resposta diferente. Quando for mistério da fé, é aquele que nós já conhecemos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Quando o padre falava mistério da fé e do amor, todas as vezes que comemos esse pão. E quando ele falar mistério da fé para a salvação do mundo, a gente decora. Salvador do mundo, salvar. A oração eucarística 5 é a única que não passou por mudança. A CNBB teve um respeito ao Congresso Eucarístico de Manaus, que compôs a oração eucarística 5. Então, a oração eucarística 5 ela permanece intacta, a não ser aqueles detalhes que eu falei, digno e justo, mas ela parece intacta, inclusive com as respostas. Então, a oração eucarística 5, quando a gente ia rezar, vai aparecer, nossa, mas está rezando pelo missal antigo? Não, porque ela, na sua tradução, teve poucas mudanças. Então, ela é a única que o padre vai dizer assim, tudo isso é mistério da fé. Nas outras, não. É uma das opções, mas quando for a 5, tudo isso é mistério da fé. E a resposta se equipara com a mistério da fé e do amor, todas as vezes que comemos esse pão. Só quando for a oração eucarística 5. E a oração eucarística termina com por Cristo, com Cristo em Cristo, que também teve um acréscimo. Antes era por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Agora por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ela acrescenta também, por todos os séculos dos séculos. Ali após o Pai Nosso, lembrando, né, que pelo rito da missa nós não dizemos amém ao término do Pai Nosso, porque a oração não conclui ali, né, ela se estende. Também houve uma alteração agora na Feliz Esperança, né? Sim, sim. Falando do Pai Nosso, é interessante dizer que, eu costumo dizer que tem católicos, principalmente na internet, que querem ser mais católicos do próprio Jesus Cristo. Eles começam a procurar coisas que a igreja não ensina. Então, nessa época de pandemia, é só o padre na missa que pode erguer as mãos para rezar o Pai Nosso, e todos os leigos têm que rezar o Pai Nosso assim. O missal não fala nada disso. Tanto que o missal acrescentou, até para acabar com essa polêmica, além das aclamações para rezar o Pai Nosso nas tradicionais, ela acrescentou mais um. Do rito ambrosiano, do século V. Então, levantar a mão para rezar o Pai Nosso, Padre e Assembleia era coisa antiga. No rito ambrosiano, elevemos as mãos. Então, está lá no missal. Elevemos significa Padre e Assembleia. Se reza o Pai Nosso, não se tem um amém. E como você disse naquela oração que se chama embolismo porque é um desdobramento do livrar-nos do mal, livrar de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ela permanece igual, só no final que ela acrescenta essa palavra Salvador, feliz esperança, e a gente vai... É interessante como acrescenta essas duas palavras, o padre termina de rezar e o povo fica assim, não sei se eu respondo. Não sei se vocês já repararam isso. Sim, sim. No primeiro momento a gente está tendo que fazer junto, para as pessoas entenderem que mudou, mas a resposta é a mesma. E aí nós chegamos então na oração, a oração pela paz, os cumprimentos, isso não mudou. Não mudou, não. Permanece igual, o Cordeiro também. Permanece igual. E houve alguma nova invocação para depois aí o Felizes, os convidados para a ceia do Senhor, também as mesmas invocações? As mesmas invocações com a tradução própria do novo missal, mas a alegria do Senhor, como é que é? Provai e vede como o Senhor é bom,
feliz que nele encontre seu refúgio, eis o poder de Deus, permanece igual. Uma ou outra que mudou na tradução, mas a essência é a mesma. Tem mais alguma coisa do novo missal que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Da terceira edição típica? Olha, como você disse no começo, ele nos leva a entender a missa. O conselho, a exortação que eu faço é essa: agora é um tempo da gente amar ainda mais a missa, porque ela se torna, a partir dessa terceira edição, uma coisa muito mais palpável, dá mais para entender. Agora depende de cada paróquia, por exemplo. Eu vou fazer no começo do ano, com todas as minhas lideranças, uma tarde, missa parte por parte, sem pressa. Isso é assim, isso é assim, é assim. E a melhor maneira é ensinar também. Então, talvez aqui na São Francisco eu me ofereço para vir fazer uma tarde aberta, não só para quem são das equipes. Olha, vai ter uma tarde sobre o novo missal, com os slides explicando quem que mudou, o que mudou. Então, via de regra, o que eu queria dizer tem muito mais coisa que a gente poderia falar, mas todas elas nos levam a mergulhar ao mistério. Nenhuma delas está... A gente às vezes pensa que a terceira edição típica está anulando coisa, ela não está anulando nada. Tinha um comentário antes que vai mudar tal coisa, vai mudar de lugar na missa, ela não mudou nada do lugar. Tudo está no lugar. Ela muda a maneira que nós fazemos as coisas. Então, o conselho que eu dou é esse: procurar bons sites, e a regra é: está em comunhão com o Papa, assista, leia, medite. Não está em comunhão com a igreja, não dê nem o trabalho de assistir, porque tem gente que entra para confundir. Sim. Tem gente falando mal da terceira edição, que é um retrocesso. Nem estudaram para saber que foram 20 anos. E essas mesmas pessoas não entendem que foi São João Paulo II, não foi o Papa Francisco que fez a terceira edição. O Papa Francisco promulgou, mas foi São João Paulo II. E essas pessoas que defendem São João Paulo II não entendem que foi ele que fez, porque não param para ler. Então, hoje em dia, a gente não lê, não estuda. Então, estudar liturgia sempre é o conselho que eu dou. E amar aquilo que a igreja nos oferece. E aí eu volto que nós conversamos no início sobre a carta do Papa Desidério Desiderável, que é sobre a formação litúrgica, justamente para que a gente possa amar para viver intensamente o mistério e entender que um princípio nosso, né, enquanto católicos, é a comunhão. E a liturgia é fonte de comunhão. Como foi fonte da vocação e é fonte de vocações, a liturgia é fonte de comunhão. E assim, e o belo da liturgia é assim: existe uma essência que não pode ser abolida, mas existe a realidade de cada lugar. São Francisco tem o seu jeito de seguir a essência e fazer o seu jeito de celebrar, sempre de essência. São Pedro, de um jeito, Catedral de outro, mas de forma que cada lugar que você vai, você percebe a realidade daquele lugar sem fugir da essência. Essa é a regra da liturgia. Não criar onde pode ser criado e não inventar onde não pode ser inventado. Isso é que tanto o documento do Papa como a terceira edição típica vai dizer. Não confundir inculturação com bagunça. Às vezes a gente pensa, né? Pode fazer tudo na missa. Eu, padre, não posso fazer tudo na missa. Tem a hora de eu consagrar, tem a hora disso, tem a hora da homilia. Não posso fazer homilia no começo. Não posso fazer homilia no final. Tem a hora para tudo. Então, isso é para todos nós. Então, acho que a terceira edição nos leva a crescer na fé. Antes de terminarmos, algumas curiosidades, né, que sempre ficam na cabeça das pessoas existe missa das crianças, missa de cura e libertação, essas coisas essas nomenclaturas que às vezes nós nos referimos à missa, até de forma sem ter o devido conhecimento, e como que a gente pode melhorar a nossa linguagem em relação a isso? Isso é super simples. Falar missa para as crianças, missa de cura e libertação, missa dos dizimistas, eu vou explicar o porquê. É a mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo, é redundância. Toda a missa é para as crianças, toda a missa é para os falecidos, toda a missa é para a cura. A gente pode, com orações para isso, mas não dar adjetivo à missa. Porque a cura independe do padre. A cura não é determinada, vai acontecer nesse momento, naquela hora. Ela pode acontecer lá naquela missa simples, o padre lá, nos rincões lá, onde o padre vai uma vez por ano
velhinho, que não consegue nem quase pronunciar, lá a cura acontece. Porque não é pelo rótulo, é pela graça do encontro da pessoa consagrada. Então, o que a igreja nos orienta? A fazer uma catequese. Nós vamos ter a missa, todas elas são por cura e libertação, só que nesta nós vamos clamar um pouco por isso. Então, fazendo essa catequese, a gente tira do povo: olha, a missa da semana que vem vai ser para as crianças e não das crianças. E é só uma questão de catequese na maneira de educar. Sim. Porque Deus age independente do rótulo que a gente quer dar. Porque a missa ela é e basta. A missa é e basta. E com isso, Douglas, nós podemos encerrar nosso podcast? Podemos. Padre Rogério, considerações finais? Eu sou muito feliz de estar aqui. Me desculpe por ter ido à frente, voltado, Não, mas é que a missa é isso. Você chega em determinado momento e você lembra de algo que você não falou na formação. Então, a minha proposta uma próxima vez é vir para falar da missa só no aspecto musical, porque eu acho que os nossos músicos ficaram querendo ouvir sobre o que é o canto de entrada, o que é o ato penitencial, e depois falar da missa só enquanto ritual. Mas, via de regra, a consideração final é essa: o grande liturgista por excelência foi o Cristo, que ressuscita numa Páscoa que já existe, que já existia. Ele não joga a tradição para fora, ele dá novo sentido. Então, ele é o liturgista do Pai. Ele manda o Espírito Santo numa festa da colheita que já existia. A partir daquele momento não era mais colheita, era a colheita dos dons. Então, liturgista por excelência é o Cristo, que entra numa história litúrgica de um povo e a transforma. Então, amar a liturgia é amar o Cristo, que foi o primeiro liturgista, que trouxe para nós a nova dimensão pelo rosto de Deus. Muito bem, então quero agradecer aqui a presença do Padre Rogério Arcanjo de Matos, olha aqui todo o nome do padre aqui, pároco da paróquia de São Pedro e vigário episcopal da região São Miguel. Também agradecer a presença do Kaique nesse 5º episódio do nosso podcast que tem o nome Fala São Francisco. A equipe aqui estava acenando para mim aqui que eu não tinha falado, mas é o nome do nosso podcast Fala São Francisco, e nós pedimos que você sempre compartilhe este podcast, coloque aí nos comentários as suas dúvidas. Achei muito bacana a proposta para fazer uma formação de repente para os músicos. Toda vez que alguém fala assim, eu vou fazer uma formação, eu já penso em transmitir. Porque é algo tão importante para a gente, de repente, vou lembrar novamente, vou assistir novamente, né? Então, se o senhor permitir e quiser, a Pascom transmite essa formação, pode ser aqui, pode ser lá, tá bom? Mas agradecendo mais uma vez a presença do Padre Rogério aqui, Kaique, e como eu estava dizendo, compartilhe esse podcast, coloque aí as suas sugestões para novos temas que a Pascom vai receber e nós daremos sequência, né, para que a gente possa ampliar esse canal de comunicação, esse novo formato de comunicação, de evangelização que a paróquia iniciou a fazer aqui. Certo, Kaique? Mais alguma coisa, Caicão? Fica essa provocação, né? Se você conhece alguém que é ministro da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão, alguém que é agente de pastoral, alguém que tem dúvidas sobre a missa, algum músico, todos nós somos convidados a crescermos na formação, no conhecimento, porque quem não conhece não consegue amar e tampouco anunciar. Se queremos ser anunciadores de Jesus, precisamos conhecer. Para mim foi super agradável este bate-papo, essa conversa, esse nosso podcast, que seja também para quem nos acompanha, né? Isso aí, pessoal. Até o nosso próximo podcast. Deus abençoe.